Senhor, igreja, amém? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, tua casa, tua família, amém? Que o teu coração nessa noite esteja aberto a tudo aquilo que Jesus quer nos comunicar, às coisas que Ele quer mexer dentro de nós. E eu espero que você continue me amando no decorrer desse culto, né? Assim como eu falei de manhã, às vezes a gente preferia estar aqui em cima para trazer uma palavra que fizesse você vibrar de alegria no seu lugar. Só que o Evangelho de Cristo, Jesus ele não criou uma religião, um evangelho, ele não veio trazer seu ministério para poder animar plateias, mas para transformar vidas, para comprar para si um povo exclusivo, zeloso de boas obras. E o intuito do evangelho, a razão de estarmos aqui é nos tornarmos pessoas mais parecidas com Jesus, pessoas que refletem o caráter e a imagem de Cristo. Amém? Você concorda com isso? E eu gostaria de falar um pouco com você hoje sobre algo que tem martelado o meu coração nas últimas semanas. Eu confesso que eu chorei algumas vezes escrevendo esse esboço e meditando sobre essa palavra, por causa da seriedade de tudo aquilo que Jesus ele quer transmitir, e do lugar onde Ele deseja que nós cheguemos. E às vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas dessa vida e nós nos esquecemos de nos preocupar com o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Isso às vezes constrange o nosso coração, porque Ele é um Deus que mesmo assim tem muita paciência conosco. Ele é um bom pastor que vai nos conduzindo, nos levando, nos auxiliando, nos ensinando. E hoje Ele está aqui para fazer novamente isso, amém? Amém? Vocês estão felizes hoje? Vão continuar felizes? Não tem como ficar triste sabendo que Deus ele quer nos levar para um outro lugar, para um outro patamar. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus quer te levar para um outro lugar hoje. Deus quer te tirar de onde você está. Eu gostaria de falar um pouco aqui hoje. Nós ainda estamos na série Valores do Reino, e eu gostaria de falar sobre um valor. E o título dessa mensagem é o valor do posicionamento. O valor de um posicionamento, de estar posicionado. Sabe, eu gostaria que você entendesse juntamente comigo aqui hoje. Eu gostaria que nós tivéssemos total clareza, porque há uma verdade, na maioria das vezes, ou melhor, em todas as situações da nossa vida, em todos os lugares onde nós somos colocados, nós nos deparamos, a maioria das vezes, com dois caminhos a seguir, ou com uma escolha a se fazer. É ou não é verdade? Muitas vezes nós somos confrontados em alguns lugares, ou no nosso trabalho, ou na nossa faculdade, ou no nosso dia a dia, ou no nosso relacionamento com as pessoas, ou em alguma situação onde eu me posiciono com verdade ou não, onde eu escolho fazer o que é certo ou omitir alguma coisa. É ou não é verdade? Todos nós somos colocados sempre confrontados e colocados em algum lugar que exige uma escolha de nós. E a maioria das vezes, quando nós olhamos para a Bíblia, eu vou abrir alguns textos aqui hoje, mas eu poderia abrir dezenas deles. E todas as vezes nós vemos que Deus ele coloca uma escolha para o homem. Uma escolha de qual caminho você quer seguir, o que você quer fazer, como você vai se posicionar. O que nos leva a entender, e é sobre isso que eu quero falar, o que nos leva a entender é que o reino de Deus ele não tem neutralidade. Não existe um ponto de neutralidade no reino do Espírito. Um ponto onde as minhas atitudes, elas simplesmente não têm valor. Onde eu posso ficar sem fazer nada, neutro, isento, e não existe consequência, entende?
O que eu gostaria de trazer para você aqui hoje é justamente a clareza sobre isso. Que todas as vezes que eu deixo de me posicionar, eu já estou me posicionando. Só que para o lado contrário. Todas as vezes que eu deixo de fazer uma escolha, que eu acho que eu estou isento de algo, eu automaticamente já estou escolhendo. Sabe, nós vivemos em um tempo onde é muito comum nós encontrarmos e nós passarmos por um momento de uma indecisão espiritual. Sabe o que é uma indecisão espiritual? Aquele que não sabe se é, se não é, se vai, se não vai. É ou não é verdade? Nós passamos por um tempo onde nós vivemos essa indecisão. E essa indecisão espiritual, ela virou a nossa zona de conforto. Todos nós, cada vez buscamos mais conforto. É um anseio da humanidade, não é? Então cada vez mais ele quer um carro mais confortável. Cada vez mais ele quer um tênis mais confortável, uma casa mais confortável. Tudo que ele tem, tudo que ele quer comprar para si tem que ser o mais confortável possível, não é verdade? Não estou falando que isso é errado, não estou falando que é errado buscar conforto. Se Deus te deu graça para alcançar esse lugar. A questão é que quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, nós também buscamos um lugar que é confortável para nós servir a Jesus. Nós queremos servir a nossa vida a Jesus dentro de um conforto. Nós queremos servir a Jesus com a nossa vida em um lugar onde, para mim aqui tá tudo bem. Eu continuo fazendo aquilo que eu já fazia, eu continuo acreditando no que eu já cria antes, eu continuo vivendo da forma que eu vivia, só que agora eu sou de Cristo. Esse é um lugar de conforto, e é um lugar que muitas vezes as pessoas buscam, só que isso é um lugar de neutralidade. Jesus disse que aquele que quisesse seguir a Ele teria que fazer o quê? Tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. A cruz não é um lugar de conforto. A cruz é um lugar de morte. A gente às vezes romantiza a cruz por causa do sacrifício de Jesus e por causa de nós sermos salvos através daquele sacrifício, mas Ele morreu ali. Ele passou vergonha naquele lugar. Ele foi moído naquele lugar. A cruz não é um lugar de conforto. A questão é que muitos tentam seguir a Jesus sem romper com o mundo. Muitos tentam seguir a Cristo sem romper antes o relacionamento que eles tinham com o mundo. É como se uma pessoa ela deixasse o relacionamento que ela tem com outra e ela firmasse um relacionamento com outra pessoa. Entende? Uma pessoa que era casada ou namorada, era noiva e de repente ela simplesmente vira as costas e ela firma um relacionamento com outro. O que é isso? Na nossa língua, adultério, não é? Você não pode firmar uma aliança com alguém enquanto você tem aliança com outra pessoa. Isso é básico. E a questão é que muitos tentam seguir a Jesus sem romper os seus laços e a sua aliança com o mundo. Tenta seguir Jesus levando um pouco da vida antiga que tinha. Tentam agradar a Deus, mas não querem desagradar os homens. Querem agradar a Deus, mas não querem desagradar o mundo. Mas no reino de Deus não existe meio termo. O reino de Deus não existe um muro. Não existe neutralidade. O reino de Deus exige posicionamento. O reino de Deus exige pessoas posicionadas. Você pode virar a pessoa que está do seu lado e falar isso para ela. Fala, o reino de Deus exige posicionamento. Fala para ela com bastante seriedade. Diz, não existe neutralidade no reino de Deus. Não existe neutralidade. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus no capítulo 12, versículo 30. Gostaria de compartilhar alguns versículos aqui hoje. Mateus 12, versículo 30. Diz assim: aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Presta atenção no que o próprio Jesus está dizendo.
Jesus está ensinando aqui. E ele fala algo que é muito interessante. Ele deixa muito claro para nós que não existe um meio termo, que não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, não é? Ele fala assim: aquele que não está comigo, automaticamente está contra mim. Aquele que não está ao meu favor, aquele que não luta as minhas guerras, aquele que não escolhe o que eu escolho, aquilo que não faz o que eu faço, automaticamente já está contra. Aquele que não ajunta comigo, aquele que não está me ajudando, automaticamente já está me atrapalhando, já está espalhando aquilo que eu estou fazendo. Parece estranho, né? Porque às vezes a gente acha que nós somos igual a alguns funcionários de prefeitura, que enquanto tem dois trabalhando, eu só escoro aqui e beleza, e eu, em teoria, eu também estou trabalhando. Mas no reino de Deus não dá para ficar neutro, escorado, esperando que as coisas aconteçam. Ou eu me posiciono com Jesus, ou eu me posiciono com Ele, e eu luto com Ele, e eu trabalho com Ele, e eu vivo a minha vida para Ele, ou automaticamente eu já me coloco contra Ele. É pesado, né? Mas a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que é impossível que alguém permaneça neutro a respeito de Cristo. É impossível eu permanecer neutro a respeito de quem Cristo é, a respeito do que Ele representa, a respeito de como eu vivo a minha vida para Ele. É impossível. É impossível eu permanecer neutro a respeito dele. Aquele que efetivamente não segue, já preferiu rejeitá-lo. Aquele que preferiu não segui-lo, ele não ficou em um lugar neutro, ele já rejeitou. Quem não luta pelo bem, está preferindo ficar afastado de Deus, porque Ele é o único bom. Quem não se posiciona pela verdade, já escolheu o engano. Se recusar a seguir a Cristo, preste atenção. Se recusar a seguir a Cristo, é se aliar à equipe contrária. Se recusar a seguir a Cristo, é se aliar à equipe de Satanás. É pesado, né? Mas não tem como fugir disso. Não tem como fugir daquilo que é a verdade do Evangelho, daquilo que é a verdade, daquilo que Jesus ensinou. Não tem como fugir do lugar de onde Deus quer nos colocar. Então eu preciso de posicionamento. Eu preciso me posicionar. Amém? Amém? Vamos comigo um outro versículo. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 10. Diz assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha o que Tiago está dizendo para a igreja. Ele está dizendo assim: olha, não é possível. Não é que não quero ou que é difícil. Ele está falando assim, ó, não é possível uma fonte que flui um tipo de água, fluir outra água também. Você já chegou lá em algum fast food? E aí você, sabe aquelas máquinas de refrigerante? E aí você fala, eu quero de laranja. E coloca no de laranja e sai o que ali? Sai o de laranja, não dá para sair a Sprite junto. O que Jesus está dizendo aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você não pode fluir de dentro de você duas coisas diferentes. Não pode fluir de você coisas boas e coisas ruins. O seu coração não pode estar dividido em duas áreas. Essa daqui é a área onde eu vivo a minha vida de domingo à noite, que eu sou crente. Agora essa outra área aqui, depois das 9h15 em diante, até às 18h30 do domingo que vem, é a área que eu vivo de outra forma. Não tem como
Não pode fluir da mesma fonte, da mesma boca, não pode fluir palavras de bênçãos e palavras de maldição. Sabe por quê? Aquilo que você fala evidencia aquilo que está dentro do seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E em Provérbios 4:23, Salomão ele nos diz, ele descreve algo que para mim é a chave da nossa vida aqui. Acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da tua vida. Acima de todas as coisas que você deve guardar, acima de tudo aquilo que você deve cuidar, cuide do teu coração. Porque o que flui de dentro de você é exatamente quem você é. O que é que tem fluído de você? Será que aqui, em um ambiente de presença de Deus, em um ambiente de culto, será que flui tantas coisas boas, a gente profetiza, a gente levanta nossas mãos, a gente canta? Mas se essa mesma boca, amanhã, está enchendo o ambiente com palavrão, está enchendo o ambiente com calúnia, com fofoca, com maldições, então tem alguma coisa errada. E sabe o que está errado? O seu coração não pertence a Cristo, porque não tem neutralidade. Porque se ele pertence a Cristo, a tua vida precisa evidenciar isso. Quando a minha vida, quando o meu coração realmente pertence a Ele, apenas um tipo de água flui, apenas um tipo de fluência existe em mim. Faz sentido para você? Então, se o meu coração pertence a Jesus, a minha vida é a primeira coisa que vai evidenciar isso. E isso nos mostra que não tem como. Não tem como eu ter um pezinho ali e um pezinho aqui. Não tem como eu optar dividir a minha vida em algumas partes e fracionar o meu coração, a minha mente em algumas partes. Não dá. Não dá. Porque eu não vou estar neutro em algum lugar. E se eu não pertenço a Jesus, se eu não pertenço e a minha vida não pertence totalmente a Ele, então automaticamente não pertence nada a Ele. Não é isso que Jesus disse? Aquele que não está contra mim, automaticamente já está. Aquele que não está comigo, automaticamente está contra mim, não é? Você está feliz? Então dá um sorrisão e diz: obrigado, Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma história com você, a história de um homem que está lá em Mateus 27. Gostaria de compartilhar a história de um homem com você que reflete muito tudo isso que nós estamos falando aqui. É a história de Pilatos. E antes da gente ler esse texto, eu gostaria de deixar bem claro, tá? Que às vezes alguém pode falar assim: o Luan falou um negócio lá que não é isso não. Jesus, ele ia morrer de qualquer forma, tá bom? Ele precisava morrer. Ele precisava cumprir com o objetivo de Deus para a vida dele. Ele ia vir, ele ia morrer na cruz, ele ia nos livrar dos nossos pecados, nos salvar, nos redimir, independente de qualquer situação. Então eu não estou falando aqui que a atitude de Pilatos teria mudado alguma coisa, mas eu quero falar sobre o comportamento de Pilatos. Então vamos lá, Mateus 27, versículo 24. Diz assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Preste atenção. Quando nós olhamos para essa história, eu acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido sobre a história de Pilatos. Né? Acho que todo mundo aqui deve ter já assistido um filme sobre a crucificação de Cristo, né? Então a gente já viu a atitude de Pilatos e como ele se comportou diante dessa situação. E quando eu olho aqui para a história que a Bíblia descreve aqui em Mateus, tanto em Mateus quanto lá em João, que a Bíblia descreve um pouco sobre esse acontecimento, nós vemos que Pilatos, ele era o homem que poderia ter
livrado Jesus da cruz. Quando nós vamos lá para João, Jesus ele estava quieto, ele estava calado. Pilatos chega diante de Jesus e fala assim: olha, você realmente é o Filho de Deus? Jesus não fala nada. E ele fala assim: olha, você sabe que eu posso te livrar da cruz, né? Você sabe que eu posso te libertar, né? Então ele era esse homem, ele era o homem que tinha a caneta na mão, aquele que mandava no negócio. A grande questão é, quando nós olhamos para a vida dele, e nós olhamos para nós, e aquilo que está escrito aqui no versículo 24, ele diz assim, que Pilatos, quando não estava obtendo nenhum resultado, ou seja, quando ele começou a ser pressionado demais, ele achou que ele poderia escapar. Sabe o que a gente fala? Tirar o meu da reta, né? Ele achou que ele poderia, então beleza, eu não estou tendo resultado, então deixa eu sair fora, deixa que eles se viram. Ele tentou ser o quê? O que ele tentou ser? Neutro. Mas a neutralidade dele demonstrou a escolha dele. E o que nós fazemos? Às vezes acontece exatamente a mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu aqui, quando ele não estava obtendo resultado. Sabe, muitas vezes quando nós estamos vivendo a nossa vida e a gente está fazendo desenvolvendo a nossa vida, e quando nós não estamos tendo resultado, a gente se sente pressionado. E essa pressão faz a gente ceder. E muitas vezes faz a gente não se posicionar. E o ato de lavar as mãos não nos isenta da responsabilidade. O ato de não escolher não nos isenta dessa escolha. Entende isso? É isso que eu preciso que você entenda, pelo amor de Deus. O ato de você não se posicionar não está isentando você, está apenas confirmando a sua escolha. Quando Pilatos lava as mãos e ele dá um passo para trás, e ele fala assim: olha, a responsabilidade agora é de vocês. Não, a responsabilidade era dele. Ele tinha acabado de escolher, porque ele poderia ter se posicionado. Imagina se Pilatos tivesse se posicionado naquele momento e falado assim: olha, esse homem é inocente. Porque a Bíblia fala que ele entendeu que Jesus era inocente, que Jesus não merecia a cruz. E como eu falei aqui, Jesus ele ia morrer de todo jeito, mas talvez Pilatos teria morrido junto com ele. Talvez Pilatos, como um homem posicionado, ele teria se levantado e falado assim: olha, esse homem é inocente, eu não vou crucificá-lo. Mesmo que ele tivesse sido destituído do seu cargo, mesmo que ele tivesse sido crucificado junto com Jesus, se ele tivesse se posicionado diante daquela mentira, ele teria escolhido a verdade. Mas quando nós não nos posicionamos, a nossa omissão, a nossa neutralidade escolhe por nós. O que é que tem escolhido por você? O silêncio ou a omissão diante de uma verdade é uma declaração de posicionamento. Não tem aquele ditado: quem cala consente. Isso é uma grande verdade. Porque se eu fico quieto diante da injustiça, diante da imoralidade, diante do pecado, diante do engano, diante da mentira, eu já estou escolhendo o lado errado. Aquele que não está com Cristo está o quê? Repete isso aí. Aquele que não está com Cristo já escolheu estar contra Ele. Quantas vezes nós temos tentado lavar as nossas mãos? Você tem tentado lavar as suas mãos? Se isentar, se neutralizar, estar em um lugar de neutralidade? A questão é, até o teu silêncio diante de Cristo é uma escolha. Ele vai entender como uma escolha. E toda escolha tem uma consequência. Ela vai te levar em algum lugar. Já ouviu a história do muro? Do diabinho, do anjinho e do muro? É muito legal essa história. E a história fala que
de um lado tinha um muro e de um lado tinha um anjinho. Coisa mais linda. Asinha, parece um bebezinho, né? Asinha, auréola, branquinha assim, tal, cabelinho enrolado, igual a gente vê nos desenhos. E aí do outro lado do muro tinha um diabinho. Quem dera ele fosse tão fofinho quanto os desenhos mostram, né? Vermelhinho, de chifrinho, rabinho pontudo. E em cima do muro tinha um cara. E esse cara estava ali em cima do muro e ele olhava para um lado, olhava para o outro. E quando ele olhava para o anjinho falava assim: ô, vem para cá, ó, desce desse muro aqui. Vem aqui para o nosso lado. Desce aqui com a gente. É bom aqui. Aqui é o lugar certo. Aqui é o lugar de você estar. E ele indeciso olhava para os lados. Ele olhava para o diabinho não falava nada. Ele de boa no canto dele, deitado, vendo um TikTok. E aí de repente ele virava para o anjinho de novo. E o anjinho: vem aqui, cara, desce desse muro aí, vem para o nosso lado. E ele olhava para o diabinho de boa. Até que o cara pegou, olhou para o diabinho e falou assim: ô, por que você não fala nada? O anjinho está ali, ó, numa insistência, pedindo para eu descer, me chamando ali para eu ir para o lado dele, para eu ficar lá do lado dele, que lá é bom. Aqui parece que está de boa, aqui você não fala nada para mim. O diabinho olhou para ele e falou assim: é porque o muro já é meu. Ou seja, quando eu estou em cima do muro, eu estou achando que eu estou neutro. Eu estou em cima do muro e estou falando: aqui o cachorro não me pega. Quando na verdade já pertence a ele. Todo lugar de neutralidade, todas as vezes que eu não escolho o lado correto, todas as vezes que eu não escolho a santidade, todas as vezes que eu não escolho Cristo, eu já estou escolhendo o outro lado. Todas as vezes. Tem uma música do Thales, né, que fala isso. E todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia as propostas vêm, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Por quê? Porque se eu não escolher, essas tentações, o pecado e as propostas já vão ser a minha escolha. Porque eu não estou isento. Não tem como eu ficar neutro. Eu preciso me posicionar. Você precisa se posicionar. Você precisa estar posicionado. Amém? Amém? Apocalipse 3, versículo 15 diz assim. Apocalipse 3, versículo 15 diz: eu conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uau! Olha o que o Senhor está dizendo para a igreja. O interessante é que Ele fala assim: olha, você não é frio, você não é quente, você não é uma coisa nem outra. E aí o mais interessante ainda é que Ele fala assim: ó, quem dera se você fosse frio, ou se você fosse quente. A gente tem muitas vezes a gente já julga quem é frio, na verdade. O frio é ruim. Mas Jesus está falando assim que o morno é muito pior. Ele está falando assim: ó, quem dera você fosse pelo menos frio. Sabe quem que é o frio? O frio é aquele que Deus, Ele tem misericórdia. O frio é aquele que ainda não entendeu, que ainda não encontrou. O frio é aquele que ainda não teve. Ele não teve ainda o contato com essa decisão que nós estamos falando aqui. É aquele que ainda não precisou se posicionar. Ele é o frio. É aquele que não conhece Jesus. E desses, Jesus tem misericórdia. Desses Ele tem misericórdia, porque Ele sabe que Ele pode ser alcançado. E aí quem que é o quente?
quente é o crente raiz. É o fervoroso. É o quente. É aquele que realmente que é posicionado. É aquele que escolheu. Entende os dois lados? É aquele que escolheu realmente viver para Cristo. E quem que é o morno? Aí você fala assim, não, tá amarrado. O morno é aquele que é repugnante para Jesus. O morno é aquele que tentou ser neutro. É aquele que Jesus está vomitando. Porque representa uma ilusão de que está tudo bem. Quando na verdade não está. O morno é aquele que, dentro de um ambiente eclesiástico, dentro de um culto evangélico, ou de um ciclo de amizade evangélicos, ele é crente pra caramba. Só que saindo dali, ele só é um morno. Saindo dali, nada daquilo é verdade. A capa de santidade, ela cai. No trabalho, ele é aquele que passa os outros para trás. Na empresa, ele é aquele que emite nota fria. Em casa, ele é aquele que põe gato na energia. É aquele que pirateia tudo. Isso é o morno, cara. Se as minhas atitudes não evidenciam a verdade de Deus, o caráter de Deus, então eu não passo de um morno. O que essas suas atitudes têm evidenciado? Qual que é o teu nível de comprometimento com Jesus? Olhe para dentro de você agora, o quanto você tem decidido se comprometer com a verdade, se comprometer com Cristo, se posicionado diante das coisas que você precisa se posicionar. Ou será que nós temos sido neutros nas nossas escolhas, nas nossas decisões? Ou será que nós temos feito vista grossa para um monte de coisa errada ao nosso redor? Deus não nos chamou para fazer vista grossa, Ele nos chamou para nos posicionar diante de toda injustiça, diante de todo pecado, nos posicionar. O reino de Deus, ele não tolera uma falta de definição espiritual. Deus, Ele não tolera essa falta de definição espiritual. Você acha que, cara, nós podemos enganar as pessoas ao nosso redor, mas o Senhor, Ele olha e Ele contempla dentro de nós, Ele contempla aquilo que está oculto. E será que Ele olha para nós e Ele fala, cara, eu não estou conseguindo entender. Ele não é nem frio, nem quente. É indefinido. Faz sentido isso? Você já pegou um café quentinho? Bom, né? Aí você pega aquele de ontem, que ficou naquela garrafa barata. Dá para beber? Não dá, né? Tá frio. Mas aí você mistura os dois, fica bom? É repugnante. Não dá para engolir. E sabe o que Jesus está dizendo dos mornos? Ele está falando assim, olha, não dá para engolir. Não dá para engolir as tuas atitudes. Não dá para engolir o teu posicionamento errado. Não dá para engolir a tua fala. Não dá para engolir você se compartilhando a tua vida com tudo aquilo que o mundo oferece. E depois vindo aqui se oferecer para mim. Não dá para engolir a forma que você está levando a tua vida. Ah, quem dera nós entendêssemos isso de verdade no nosso coração. Quem dera nós fôssemos pessoas posicionadas verdadeiramente naquilo que Jesus quer que a gente esteja. Quem dera nós fôssemos pessoas posicionadas na verdade.
Sabe, passou do tempo, passou do momento já da gente entender e a gente viver essa verdade. Sabe, a quantidade de cristãos que existe no Brasil, nós teríamos mudado essa nação há muito tempo, se metade de nós fôssemos posicionados da forma que deveria ser. A sua casa já estaria salva, o seu trabalho seria um ponto de pregação, se você fosse uma pessoa posicionada realmente da forma que deveria ser. Só que muitas vezes nós temos vergonha de as pessoas descobrirem que somos crentes por causa da forma que nós nos comportamos na presença delas. Deus não quer crente sem vergonha. O reino de Deus não tem espaço para crente sem vergonha. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala: então toma vergonha na sua cara. Não tem espaço para gente sem vergonha, velho. Se posicione. Quando Deus prova você, que sabor que Ele está sentindo. Se Deus Ele estivesse aqui hoje, nesse momento, provando a tua vida, imagina que você fosse essa xícara de café, a xicrinha de café de Jesus. Qual o sabor que Ele estaria sentindo? Independente se você é gourmet, se você é bem torrado, independente de que café você seja, você precisa estar quente. Será que nós seríamos aquelas pessoas que iam queimar a ponta da língua de Jesus e Ele ia falar: oh? Ou será que nós seríamos aquele que Ele ia cuspir? Cara, que você possa queimar a língua de Jesus hoje, que ao provar da tua vida Ele possa sentir o calor em você e ver você uma pessoa posicionada realmente nele. Eu vou ler um versículo aqui na hora da oferta, de Mateus 6, 24, que diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir. O interessante é que a Bíblia ela é muito clara. Ela fala assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Ele não está falando assim, ó, algumas pessoas, né, às vezes conseguem. Não, ele está falando que ninguém pode, que não tem como ficar em dois caminhos ao mesmo tempo. Não tem como eu ser duas pessoas. Não tem como eu dividir a minha vida. Não tem como eu fazer duas coisas ao mesmo tempo, ser duas caras. O duas caras que eu conheço é o vilão do Batman, asqueroso. Não tem como eu servir a dois senhores, porque um eu vou amar, mas eu vou ter que odiar o outro. Não vai ter como eu me dedicar igualmente a essas duas pessoas. Não tem como eu servir a Deus e servir ao mundo. Não tem como eu ser servo de Deus e servo de mim mesmo. Não tem como ser servo de Deus e servo do pecado. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. O mundo ele prega algo que não é uma verdade. O politicamente correto. Onde eu preciso ser bem aceito no meio de todos os lugares. Onde eu preciso ser aceito pela sociedade ao redor. Onde eu preciso me misturar. Estamos juntos e misturados, né? Isso é uma mentira de Satanás. Jesus ele não chama ninguém para se misturar. Não chama aqueles que querem agradar as pessoas. Jesus ele convida aqueles que estão dispostos a carregar a cruz. Aqueles que estão dispostos a colocar a sua cruz nos ombros aqui, ó, e carregá-la e mostrar para todo mundo que está levando. Ah, mas Jesus já levou a minha cruz. Não, Ele levou a dele. Jesus não levou a tua cruz. Ele levou o teu pecado, Ele levou as tuas dores, tuas enfermidades. E o castigo que te traz a paz estava sobre Ele. É isso que Ele levou. Mas o convite do Evangelho é: tome a sua cruz e me siga. Ah, mas o fardo de Jesus é suave, mas Ele tem um fardo. Então tome o seu fardo e siga Jesus. Tome a sua cruz e siga Jesus. Não dá para seguir dois senhores. O valor do reino
é lealdade, é fidelidade. Deus, Ele quer exclusividade do nosso coração. Ele nos comprou para que fôssemos exclusivos dele. A Bíblia diz que Ele nos comprou como povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Um povo todo seu. Então Ele não comprou o teu dízimo. Ele não comprou 10% de você. Ele não comprou 90% de você. Ele te comprou por 100%. E o preço foi caro. Você nem valia tudo isso. A gente nem valia tudo isso. Você acha que, olha para você, você valia a morte de Jesus? Ele pagou caro. Então Ele não aceita te dividir com ninguém. Ele quer exclusividade com você, amém? Amém? Você ainda está feliz? Então vamos continuar. Se tivesse triste o suficiente, a gente ia acabar. Vamos lá. Tiago 4. Agora você vai ficar triste. Tiago 4, capítulo 4. Diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Sabe, esse versículo para mim é muito pesado. A forma que Tiago ele fala isso para a igreja é de uma forma muito pesada, mas é de uma forma muito clara. E ele olha para a igreja e fala assim: olha, vocês são adúlteros. Vocês são adúlteros. E quando nós falamos sobre adultério, sobre uma pessoa adúltera, automaticamente já vem à nossa mente um pecado extraconjugal consumado, não é verdade? Só que aqui ele não está falando sobre isso. Ele está falando assim, ó, vocês são adúlteros. Sabe por quê? Não porque vocês consumaram um pecado sexual fora do seu casamento, mas porque vocês tiveram amizade com o mundo. É muito mais sério. Ele está falando assim, olha, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Se você quiser ser amigo do mundo, automaticamente você já se constitui inimigo de Deus. E eu posso ser inimigo de quem eu quiser. Você pode ser meu inimigo. Você pode ser inimigo do presidente da república. Você pode ser inimigo de qualquer um. Mas não seja inimigo de Deus. Não seja inimigo de Deus. Se tem alguém que a gente tem que ter como amigo, é Ele. Porque embora não seja tão falado mais hoje em dia, e infelizmente, tá? O inferno é real. Infelizmente, porque quem dera não fosse real. E aqueles que são inimigos de Deus não vão habitar no mesmo lugar que Ele. E quando eu não escolho ser amigo de Deus, não tem como eu ser neutro. Eu já estou escolhendo inimizade com Ele. Faz sentido ou não faz? É por isso que o Espírito que Ele fez habitar em vocês, em nós, o Espírito de Deus que habita em nós tem fortes ciúmes. Porque Ele não aceita dividir você. Ele não aceita apenas uma parte tua. Ele não aceita ver você flertando com o pecado, flertando com o mundo. Sabe, nós temos uma tendência muito grande de flertar com tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Nós viemos para Cristo, nós começamos a servir a Jesus, mas nós ainda queremos desfrutar de algumas coisinhas que o mundo nos oferece. Então nós viemos para a igreja, nós servimos a Jesus, nós dizimamos, nós tomamos ceia. Só que no sábado à noite tem uma baladinha e é para lá que eu vou. Sabe, Deus não nos quer nesse lugar. Ou você se constitui amigo de Deus, ou você se tornou inimigo dele. A maioria das vezes a nossa neutralidade é disfarçada de mundanismo. E aí nós queremos, o que é mundanismo? É pegar tudo aquilo que é do mundo e colocar dentro de nós. Então nós consumimos as músicas deles, nós consumimos tudo aquilo que eles têm para nos oferecer, os entretenimentos deles. Nós nos comportamos como eles. A nossa boca suja é igual a deles.
As coisas que nós assistimos também é igual às coisas deles. O que nós falamos também é igual. Sabe, nós trazemos coisas de lá de fora para nós e isso começa a nos corromper. Os lugares que nós frequentamos. Sabe o que é que Tiago está falando sobre adúltero? É aquele cafezinho que era puro e você colocou um pouquinho do mais frio nele. Você adulterou ele. Você misturou as coisas que eram impuras com a pureza do teu coração, com a pureza que ele já purificou. Faz sentido? Deus não nos quer nesse lugar. Deus, ele nos quer posicionado. Deus, ele nos quer posicionados contra tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer, que serve de mal para a nossa vida. Não estou falando que a gente tem que ser um ermitão e viver no meio do deserto e nos privar da sociedade, não é isso. Mas existem valores, existem princípios, e sobre esses princípios eu preciso ser um crente posicionado. Amém? Você crê nisso? Você crê que você precisa se posicionar e ser um crente posicionado? Sabe, nós lutamos, a igreja lutou muito contra a religiosidade, não é? E eu sei que a religião, ela oprimiu as pessoas. A religião por muitos anos oprimiu as pessoas, né, fazendo com que elas se moldassem a uma forma humana de ser. E nós lutamos contra isso. E é muito bom se libertar da religiosidade, não é? O problema é que hoje nós nos vemos aprisionados em uma religião nova. Uma religião onde prega uma falsa liberdade. Uma religião onde tudo eu posso. Onde nada escandaliza mais. Onde tudo se tornou normal. Normal não. Pode até que seja comum para as pessoas. Mas o pecado nunca deixou de ser pecado. A mentira nunca deixou de ser mentira. E assim como eu falei aqui no começo, eu gostaria muito de trazer uma palavra que fizesse você vibrar, que talvez você estivesse em pé agora aplaudindo e pulando e dando sorriso. Mas ai de nós, se tudo aquilo que nós tivermos para oferecer para vocês for uma música legal, um telão de LED bonito, uma estrutura boa, um ar-condicionado e uma cadeira confortável. Ai de nós, se não pudermos oferecer para você a verdade daquilo que Jesus quer de você. O pecado não deixou de ser pecado. O erro não deixou de ser errado. O engano não deixou de ser engano. O diabo não deixou de ser quem ele era. Ele não deixou de tentar nos destruir. E Deus, ele não deixou de ser quem ele era também. O mesmo Deus de justiça do passado é o mesmo Deus de hoje. A santidade não deixou de ser santidade. E ele nos quer posicionados nesse lugar. Ele não nos quer indecisos. Porque a indecisão, ela não é inofensiva. Ela me leva ao distanciamento de Deus. Quando eu não me posiciono diante dele, eu estou escolhendo o mundo. E isso está me colocando longe de Deus. Se tem algo que pode te afastar dele, é isso. É a tua escolha. É escolher o pecado. É escolher o mundo. É não se posicionar e não escolher o reino de Deus e não escolher o Senhor. Você dividiria a sua esposa ou o seu marido? Quem aqui dividiria? Dá um sinal com a mão. Ninguém. Mas nem só um flertezinho no Instagram? Não. Relacionamento tóxico de vocês, né? Opressor. Então pode chamar o amor de Deus de um amor tóxico, porque ele também não aceita você ser dividido com outra pessoa. Se isso for
um relacionamento tóxico, então eu quero ter um relacionamento tóxico com Jesus. Se isso for sinal de um relacionamento tóxico, então é esse lugar que nós precisamos chegar. Porque Deus, Ele não aceita dividir você, nem com um flertezinho. Como eu falei aqui, Ele já comprou você 100%. E o Espírito que Ele colocou dentro de você, o presente de Deus que Ele colocou dentro de você, tem fortes ciúmes. E Ele não aceita dividir você. Ele não quer dividir você. E Tiago, ele continua nos dizendo, no versículo 7, dizendo assim, portanto, e eu gosto quando a Bíblia coloca esse portanto, vírgula. Sabe o que significa? Significa que assim, já que você entendeu tudo isso aqui que eu falei aqui em cima, ou seja, já que você entendeu que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, que não é assim que se deve viver, portanto, já que você entendeu que não existe um lugar neutro para você viver, não tem um muro que você anda em cima sem qualquer consequência, tá? Já que você entendeu isso, portanto, submetam-se a Deus. O que é se submeter a Deus? É se curvar diante dEle, é aceitar a sua vontade, é me dobrar diante da vontade de Deus, é fazer aquilo que Ele quer, é esquecer dos meus próprios desejos, é me submeter a Ele, é ser submisso a Ele. Então submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sabe, muitas vezes as pessoas falam assim, Luan, mas eu não tenho força para vencer o meu pecado. Você não precisa ter força para vencer teu pecado. A força é Deus, Ele que vai vencer o pecado. Você só precisa se posicionar. A Bíblia está dizendo assim, resistam ao diabo, resistam, e ele fugirá de você. Então qual que é o teu papel? Não é guerrear contra o pecado, você vai perder muitas vezes. Talvez você não tenha mesmo força para guerrear contra ele. Talvez você não tenha força para guerrear contra Satanás. Mas a ordenança de Jesus é: se posicione, resista ao diabo, que ele fugirá de você. Porque todas as vezes que você se posicionar diante do diabo, todas as vezes que, assim como a música do Thales, quando as propostas vêm, quando o pecado vem, quando o inimigo vem, você se posiciona e diz, eu sou de Cristo. Ele já vai fugir de você, que ele vai entender que ali ele não tem vez. Ele vai entender que ali já tem um dono, ali já tem alguém que domina. É esse o lugar que você precisa estar, o lugar de posicionamento, de olhar na cara do pecado, daquilo que te escraviza, da pornografia que te escraviza, da mentira que te escraviza, e falar assim, olha, eu estou posicionado aqui, eu sou de Cristo. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Resista ao diabo. Fala que não, Satanás. Aqui você não tem vez comigo. Tenta fazer isso. Eu já fiz algumas vezes. Dentro da minha mente aqui não, diabo. Aqui você vai rodar. Mas a minha carne queria muito pecar. E talvez se eu tentasse guerrear contra ela, eu ia perder. Mas quando eu me posiciono, eu trago consciência de quem eu sou, de que eu sou filho, sou remido e de que Ele está comigo. E é Ele que vence essas guerras por mim. Faz sentido para você? Então resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha o que ele está dizendo aqui, olha, pecadores, vocês que são pecadores, limpem as suas mãos. Não é lavar as mãos, mas é limpar, é tirar toda a impureza. O ato de lavar as mãos é apenas tentar se neutralizar, mas o que ele está dizendo aqui é para você se posicionar e limpar e tirar tudo aquilo que é impuro de você. E aí ele na sequência ele diz assim, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração de vocês. Se a mente de vocês é dividida, se ainda existe um lado que fica para um lado, outro para o outro, você precisa purificar o coração de vocês. Lembra que eu falei que tudo aquilo procede do coração? O coração procede as fontes da nossa vida. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, a essência de quem você é, flui de dentro do teu coração. Então se tem algo que você deve guardar e cuidar, é do seu coração. Então purifique ele. E ao invés de ter uma mente dividida, tenha uma mente unificada com foco em Cristo.
posicionado em Jesus. Você que tem a mente dividida, purifiquem o coração. Versículo 9: entristeçam-se, lamentem e chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza, e humilhem-se diante do Senhor. Humilhem-se diante dele, reconheça, se arrependa. Onde você tem tentado ser neutro? Será que você pode olhar para dentro de você agora e analisar aonde você tem tentado ser neutro? Eu tenho uma música que um trecho dela fala assim, esqueci, lembrei. A música fala assim: vou olhar para dentro de mim e reconhecer que o meu erro foi não reconhecer antes. Que o meu erro foi não reconhecer. Que a tua presença é o antídoto que me cura do veneno que eu mesmo produzi. O meu distanciamento de Deus, que eu mesmo produzi. Pela minha falta de posicionamento. Pela minha falta de escolher aquilo que eu deveria escolher. Então onde você tem sido neutro? Na sua fé? No seu testemunho? Nas suas decisões? Quando você precisa decidir entre fazer o que é certo ou agradar alguém ao seu redor, o que você tem decidido? Será que você tem se posicionado? Ou será que você tem sido neutro? Será que naquele momento onde você precisa, ou você se posiciona com a verdade e se dá mal, ou você, uma mentirinha ali, você escapa? Como que você tem se posicionado? Será que você tem se posicionado na verdade? Porque o reino de Deus, ele não aceita indecisos. Ou você está com Cristo, ou você está contra Ele. Mas Deus, ele está levantando uma geração. Eu acredito que Ele está levantando uma geração, não uma geração que lava as mãos, mas uma geração que levanta as suas mãos em adoração. Sabe, eu queria ensinar uma coisa para vocês que eu ensinei de manhã, e eu estava falando com um grupo de louvor esses dias. Sabe, quando nós falamos para vocês assim, olha, no momento da adoração, levante as suas mãos para os céus, levante as suas mãos agora, né? Adore, declare algo. Sabe, você já viu a gente fazer isso? Todo mundo já viu, a gente faz muito, né? Isso não é só para ficar bonito daqui de cima, tá? Não é só para você interagir com a gente, mas é porque tem um real significado. Todas as vezes que eu levanto as mãos, eu tô sinalizando uma entrega. Sabe, lá no Velho Testamento, os sacerdotes, eles quando iam oferecer algo a Deus, uma oferta, uma adoração a Deus, eles levantavam para o alto e apresentavam para o alto. Então eu acredito que Deus, Ele está nos chamando, está chamando uma geração que parou de lavar as mãos, de se isentar das situações, mas que está levantando as suas mãos para os céus em rendição e declarando e mostrando para todo mundo de quem Ele é dono, e mostrando para todo mundo que Ele é um adorador do Deus vivo, mostrando para o mundo quem é o dono do seu coração. Então, ao invés de lavar as suas mãos diante de tudo aqui, diante das propostas, diante das indecisões, levante as suas mãos para os céus e adore Jesus. Levante as suas mãos para os céus e se posicione onde você estiver. Deixe o mundo ver a luz de Cristo brilhar em você. Deixe o mundo olhar para você e saber que você é crente. Está na hora de mudar a imagem dos filhos de Deus. Nós temos sido conhecidos por escândalos de pastores, por escândalos dentro do Evangelho, por posicionamentos errados nas redes sociais, coisas que mais têm envergonhado o Evangelho, por causa do mercado que virou, por causa muitas vezes do circo que virou alguns lugares. Deus, Ele nos chama para posicionar, para nos posicionar, para posicionar a nossa vida, o nosso coração, a nossa fala. Então não tem muro, não tem um ponto no mundo espiritual onde eu fico quietinho na minha.
Ou você escolhe, ou a sua neutralidade escolhe por você. Aí você decide. Mas a chamada de Deus para nós é: levante-se. Jesus chegou em Josué, depois que Moisés, Jesus não, Deus, né? Deus chama Josué, depois que Moisés morreu. Olhou para Josué e falou assim: Josué, é o seguinte, agora a bola está com você, então se levante. Levante, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Ele pediu também para Moisés se levantar. Ele pediu para Abraão se levantar. Ele pediu para Elias se levantar. E se a gente correr a Bíblia toda, nós vamos ver muitas vezes Deus falando para o povo, falando assim: levante-se. Por quê? Porque a palavra levante-se, o termo levante-se, não é só para a pessoa levantar do lugar que ela estava sentada. Não é isso que ele está querendo dizer. A palavra levante-se significa posicione-se. Então quando ele olha para Josué e fala assim: olha Josué, se levante, pois eu estou com você. Se levante, tome partido, escolha, se posicione. Essa é a mesma fala de Deus para nós: se levante de onde você está, pelo amor de Deus. Se posicione.